chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come. Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Como é bom saber que nós estamos falando, nesse momento, para milhares de pessoas, seres humanos, gente como eu e como você. Gente que tem sangue correndo nas veias, que erra, que sente às vezes desânimo, cansaço, fadiga, que precisa ser perdoada constantemente por Deus, mas que tem a inteligência de parar, pensar e refletir acerca da origem, do que provoca, da raiz daquilo que lhe tem afadigado a alma, que lhe tem cansado, que te tem tirado do sério, te irritado, e muitas vezes até mesmo te feito parar ou pensar em parar. Me lembrei hoje do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. É um personagem admirável. Simplesmente por esse fato, isso já é suficiente para que nós venhamos ter a curiosidade de refletirmos acerca da conduta desse homem, acerca de suas palavras, das canções que ele compôs, dos salmos. Afinal, nós estamos falando de um homem que alcançou de Deus o testemunho de ser ele, Davi, alguém segundo o coração de Deus. Portanto, as coisas que Davi falou se revestem de uma importância dobrada. São especiais. Não é um qualquer que está falando. E certa vez, Davi fez um pedido a Deus. É interessante isso, né? Eu acho esta oração de Davi muito forte. Demonstra maturidade, equilíbrio. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que professam a fé cristã. É o desequilíbrio e a imaturidade.
Não é verdade? Então, quando a gente encontra alguém que tenha este equilíbrio e esta maturidade, essa pessoa vale a pena você ouvir. Porque o que ela tem a dizer vai te acrescentar coisas importantes nessa jornada e nessa caminhada. Eu gosto de aprender. Eu gosto de ouvir. Mas não bobagem. Não coisa que é só para encher linguiça. Não. Eu gosto de ouvir coisas que acrescentem na minha vida cristã. Que me abençoe realmente. E as coisas que Davi, ele afirma, ele diz, ele professa, que estão registradas na Bíblia Sagrada, são assim, elas nos acrescentam, enriquecem a nossa vida. E ele fez esse pedido a Deus, ele disse: Senhor, quando eu for abatido, eleva-me a uma rocha mais alta do que eu. Isso é extraordinário. E nós vamos mergulhar nisso aqui. Nós vamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude, para que nós possamos extrair destas palavras, desta oração do rei Davi, aquilo que vai nos abençoar. E começa disso. Começa do fato de que Davi, ele não tinha a ignorância, a prepotência de achar que ele era melhor do que os outros. Pelo fato dele ser um homem segundo o coração de Deus, pelo fato dele ser um homem abençoado, pelo fato dele servir a Deus de todo o coração, servir a Deus com toda a sua alma e todo o seu entendimento. E Deus sabia disso, Deus sondava o coração de Davi desde que ele era um garoto adolescente. Deus sabia de sua sinceridade, de seu rendimento a ele. Não é? Que aqueles salmos que Davi compunha, aquelas canções, não era para faturar uma grana. Não, era para adorar de todo o seu coração a Deus, para render a Ele graça, louvor, honra. Não é? Certa vez ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua alma da cova e renova as tuas forças e renova a tua mocidade. Maravilha. Um adorador verdadeiro. Deus busca isso. Deus procura isso. Mas um homem, um ser humano como eu e você, alguém falível, pecador. E quantos erros ele cometeu na vida, quantos pecados, quantos tropeções ele cometeu na vida. E ele disse isso, ele pediu a Deus: quando eu for abatido. Veja isso. Ele já tinha experiência na vida suficiente para saber, mesmo ele estando bem agora nesse exato momento, ele já tinha experiência para saber, já havia provado a amargura do abatimento de espírito, dos problemas que ele enfrentou e que lhe abateram a alma, que lhe entristeceram, que lhe amarguraram, que deu vontade dele parar, que deu vontade dele desistir, que deu vontade dele jogar a toalha, que deu vontade dele dizer como Pedro: eu vou pescar. Chega disso, eu não quero mais saber dessa história. Eu estou cansado. Ele disse: Senhor, quando isso acontecer comigo, porque eu sei que vai acontecer. Eu sei que eu não estou livre dessas coisas. Eu sou só um ser humano. E as situações, por mais que o Senhor me abençoe, o Senhor seja comigo, e eu sei disso, eu sei que o Senhor é comigo.
Eu exorto a minha própria alma a te bendizer. Eu exorto a minha mente a trazer na lembrança aquilo que me possa trazer esperança, a estar constantemente ligado em ti. Mas eu sou apenas um homem. E eu cometo tantos erros na minha vida, e eu sei que muitas vezes eu vou me encontrar abatido. Quando isso acontecer, eu faço um pedido a ti agora. Que talvez, quando eu estiver abatido, prostrado, cabisbaixo, angustiado, quando eu estiver assim, eu não vou ter nem condição de pedir. Então eu vou pedir agora que eu estou bem. Eu já vou pedir agora porque eu sei que a minha vida cristã não é uma vida de mar de rosas. As pessoas que pregam isso são falsos profetas, são mentirosos. Eu sei que eu posso até andar pelo vale da sombra da morte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tu me levas aos verdes pastos, às águas tranquilas. Eu sei de tudo isso. Eu sei que tu unge a minha cabeça com óleo e prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Mas eu também sei que eu posso até ter que passar pelo vale da sombra da morte. Eu não estou isento disso. Minha vida não será só de sombra e água fresca. Eu sei que eu posso passar por situações terríveis, cavernosas, esquisitas, solitárias, angustiantes. Mas mesmo que eu passe por esse vale, eu sei que tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado vão me confortar e me consolar. Senhor, eu quero pedir agora, quando eu tiver que passar, quando eu estiver abatido, eu posso até estar calado, murmurando, porque o Senhor conhece a minha debilidade, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe que eu sou apenas pó. Quando eu estiver abatido, eu não vou ter condição de fazer esse clamor, eu faço agora, com antecedência. Quando eu estiver abatido, eleva-me a uma rocha, eleva-me, me pega lá de baixo, me pega lá do buraco, do gueto espiritual em que eu me enfiei, pelo meu abatimento, pelo meu sofrimento, pela minha tristeza, pela minha dor. Quando eu não puder mais enxergar esperança, quando eu não puder mais enxergar uma luz no fim do túnel, uma solução, me tira lá de baixo com a tua mão, Senhor. Tem misericórdia de mim, quando o Senhor me vê dessa forma, dessa maneira. Não se entristeça comigo, lembra da minha estrutura, que eu sou apenas pó, isso acontece mesmo, o Senhor sabe disso. Me tira de lá. Eu estou orando por mim, no meu futuro, nos dias que virão, quando eu for abatido, me pega de lá. E me eleva a uma rocha mais alta do que... Meu irmão, isso é simplesmente fundamental. Minha irmã, preste atenção. O que Davi está falando é da maneira de ver as coisas. E isso traz toda a consequência para a nossa vida. Isso vai definir tudo que sucederá na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Foi por isso que Davi disse, me eleva, não me deixa lá no buraco, não me deixa lá de forma rasteira, enxergando as dificuldades e os problemas que me abateram sem esperança. Me eleva a uma rocha mais alta que eu, porque eu estou lá embaixo, eu estou enxergando lá embaixo. Eu não vejo esperança, eu não vejo saída, eu sou apenas um homem, falível, fraco. Mas me eleva a uma rocha mais alta do que eu, para que eu possa enxergar lá de cima todas estas circunstâncias e todos estes problemas e todas estas situações que me abateram. Eu quero ver lá de cima, eu quero enxergar com a pupila dos teus olhos.
como é diferente enxergar os problemas, as barreiras, a doença, os problemas familiares, os problemas financeiros, saúde. Como Deus vê essas coisas? Qual o grau de impossibilidade, de solução para Deus acerca desses problemas? É isso que Davi está dizendo. Porque à medida que você enxerga com os próprios olhos, você vai mergulhando cada vez mais numa depressão, numa angústia, num abatimento. Você vai se emburacando na incredulidade e no fato de que aquilo é insolúvel. Não vai ter jeito, não tem solução, nada vai mudar. Mas ver com os olhos de Deus faz toda a diferença. Aliás, diga-se de passagem, Jesus de Nazaré, ele fez uma declaração. Ele disse: são os olhos a candeia de todo o corpo. Ele está comparando o nosso corpo com um lampião. É o que eles tinham naquele período da história para iluminar uma casa. E ele disse: são os olhos a candeia. Ou seja, aquela chama que acendia dentro do lampião e fazia com que a luz entrasse em toda aquela sala, em toda aquela casa. E ele disse: os olhos são essa luminosidade. São os olhos a candeia de todo o corpo. Se os teus olhos forem bons, veja isso, se a tua maneira de enxergar, porque problema você vai ter, meu irmão, não adianta. Não queira viver de fantasia, de ilusão, de contos da carochinha. Jesus, ele disse isso: no mundo tereis aflições. Pronto. É o que nos aguarda realmente. Isso não quer dizer que você não vai ter alegrias, que você vai sorrir, que você é mais do que vencedor. É claro que sim. Mas nesse mundo, aquele que vive com autenticidade, com equilíbrio e maturidade o Evangelho de Cristo, que verdadeiramente serve a Deus, ele padece tribulações e aflições, porque o diabo se levanta contra ele todo dia. Todo dia Satanás maquina o meio para lhe destruir, para jogar um dardo inflamado, para levantar alguém contra você, para levantar uma situação na rua, no trânsito, no banco, em qualquer lugar. Ele quer te oprimir, ele quer te ferir, ele vai te perseguir. Então nesse mundo nós temos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Eu venci este mundo, ou seja, enxergue essas coisas com bom ânimo. Não se desespere, não se deprima, não se angustie, ergue a tua cabeça, tenha bom ânimo, isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O choro não vai durar para sempre. Então os olhos são a candeia do corpo. Se nossos olhos forem bons, Jesus disse: todo o teu corpo será abençoado. Veja, se você enxerga essas coisas da vida, esses problemas, essas tribulações, tudo isso que nos abate, não é? Quantas coisas sucedem na família, no trabalho, na vida financeira, enfim,
É um leque enorme. Eu estou cansado de conversar com pessoas que enfrentam essas situações e eu próprio as enfrento. Então a gente sabe que isso é uma coisa real. Se a maneira de enxergarmos essas coisas for uma maneira boa, for lá de cima, uma rocha que é Cristo, ele é a rocha angular. Ele é aquela rocha da qual emanava água para o povo de Israel beber naquele deserto. Não é? Por isso Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque ao invés de falar para a rocha, para sair água para o povo beber, ele bateu com o cajado. Então, ele não sabia da profundidade do significado daquela rocha. Ele é a nossa rocha. Eleva-me a uma rocha que é mais alta do que eu. A maneira de Jesus ver as coisas é infinitamente superior. Assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Ou não? O que você acha? É claro que sim. Para enxergarmos desta forma, temos que ter o raciocínio, a mente treinada, temos que ter a mente de Cristo. Ao percebermos que o diabo está querendo nos abater, nos desencorajar, tirar a nossa fé, tirar o nosso ânimo, tirar a nossa coragem de prosseguir, nós devemos sacudir a poeira, erguer a nossa cabeça e olharmos para estas circunstâncias e esses problemas de uma forma diferente. E nós podemos profetizar sobre esses problemas. Isso. Sabe, ter a mente de Cristo é você perceber, é você notar que está sendo abatido por essas circunstâncias e se negar, se recusar a enxergar com os teus próprios olhos, porque você nada pode fazer a esse respeito, e passar a enxergar com os olhos, com a mente de Cristo, numa rocha mais alta que você, todas estas circunstâncias. Você não será um sonhador. Não. Você não será uma pessoa que vive de ilusões e fantasias, um lunático, a par dos fatos reais. Não. Você será alguém com a mente de Cristo, que sabe que não há nada impossível para Deus e que até ossos secos podem voltar a viver e ouvir a voz de Deus, e carne e tendões e nervos vir sobre eles, e olhos e cabelo e rins e fígado, baço, estômago, e se formar um exército. Você sabe que para Deus não há nada que seja impossível, coisa alguma. Você sabe que até aquilo que não existe vem à existência pela ordem dele. Por que você vai ficar deprimido, deprimida? Vai resolver? Por que você vai jogar a toalha? Vai resolver? Hein? É isso que o diabo quer. O diabo quer que você jogue a toalha, quer que você desista. Quer que você enxergue com os teus próprios olhos estas circunstâncias que estão aí ao teu redor e lhe angustiando e lhe abatendo. Por quê? Porque Jesus, ele disse
Porém, se os teus olhos forem maus, ou seja, a tua maneira de enxergar não for boa, mas for má, se a tua maneira de enxergar não for acima, uma rocha mais elevada que você, for rasteira, medíocre, meramente humana, limitado em suas forças próprias, se a tua maneira de enxergar for má, todo o teu corpo sofrerá a consequência disso e todo o teu corpo estará em trevas. E disse mais: e quão grandes serão estas trevas? Sabe, é por isso que as pessoas deprimidas, é o mal desse século, é a depressão profunda, elas vão piorando cada vez mais. Porque elas enxergam aquilo que abateu a alma delas de uma forma má. Não tem solução, não tem resposta, isso não vai mudar jamais. Eu não tenho força para alterar esses fatos que estão me angustiando e me entristecendo, portanto eu vou me emburacar numa tristeza profunda. E é isso que acontece, os olhos são trevas. E pelos olhos serem trevas, forma escura, negra, medíocre, meramente humana, de enxergar as coisas, o seu corpo vai se emburacando por essa treva. Você vai caminhando por um buraco e se afundando cada vez mais, vai ficando mais difícil, mais impossível, e a tristeza cada vez maior, e a angústia cada vez maior, e isso é depressão. Mas se você se desperta disso e sacode a poeira, espera, chega, eu vou enxergar com os olhos de Deus, isso aqui não é nada, isso aqui vai mudar, em nome de Jesus, essa situação não vai permanecer, não vai perdurar, ossos secos, ouvi a voz de Deus, sai do meu caminho. Meu irmão, não há capeta, não há demônio, não há legião, não há macumba, não há feitiçaria, nada poderá te deter. Sabe, isso depende de nós. É uma atitude que nós tomamos. Nós temos o livre-arbítrio. Eu sei que estas situações, elas são difíceis. Eu não as estou menosprezando. Eu sei que a gente chora. Eu sei que a gente sofre. Eu sei que as dúvidas vêm, a incerteza, o temor, a aflição. Não é fácil. Mas vai resolver se você encarar essas coisas apenas com um olhar humano, com a força humana. Não vai ter solução. E aí a tua tristeza vai ser cada dia maior. Que você vai entrar em depressão se já não estiver nela. A solução está naquilo que Davi pediu a Deus. Ele disse: olha Deus, eu posso me encontrar tão abatido que eu nem vou saber clamar direito. A minha angústia pode estar tão profunda que eu vou orar agora enquanto eu estou bem, porque eu sei qual é a solução. Então quando eu estiver abatido, me eleva uma rocha mais alta que eu. E hoje, nessa noite, eu quero que você, que eu, todos nós, possamos fazer uso deste clamor de Davi. Se você está bem, faça agora. Porque mais cedo ou mais tarde você não vai estar tão bem. Os problemas vão vir, as situações vão te cercar, você será abatido, mas nunca destruído. Se a tua fé estiver em Deus, se a tua maneira de enxergar for com a pupila dos olhos de Deus, de uma rocha mais alta que você nunca será destruído.
nunca será destruída. Então, hoje, nesta noite, faça esse clamor. Se você não está abatido ainda, faça. Se está abatido, abatida, se encontra em depressão, clame agora. Clame agora. E diga a Deus: eu não quero mais enxergar com meus próprios olhos. Eles não trarão solução alguma. A minha maneira de ver, tudo isso está me acontecendo, não vai trazer nenhuma solução. Está me entristecendo cada vez mais porque eu não tenho como resolver isso. Eu quero ver com os teus olhos. Para ti não há nada impossível, não há barreira. Para o Senhor até o morto ressuscita. Até ossos secos se levantam e viram um exército. Até o que não existe ouve a tua voz e vem em existência. Eu quero enxergar com os teus olhos. Porque isso vai renovar minhas forças. Isso fará com que todo o meu corpo seja abençoado. Todo o meu corpo sofra a influência benéfica da minha forma de ver as coisas ao meu redor. Então, meu irmão e minha irmã, esta é uma palavra de Deus. Escute isso. Para você, para mim, para todos nós. Milhares estão nos ouvindo agora e vão sair desse buraco em nome de Jesus. Você vai ver que as coisas vão se solucionar. Elas serão resolvidas, mas elas serão resolvidas imediatamente dentro de você, a partir do momento em que você levantar a cabeça e dizer: chega, eu vou ver com os olhos de Deus, eu vou ser erguido a uma rocha mais alta que eu. Então o teu ânimo se renovará, o sorriso virá, a fé virá, o ânimo vai voltar, o desânimo, o abatimento vai sair da tua vida. A situação permanece a mesma, mas você já é outra pessoa. Você está encarando esta mesma situação que estava lhe desgraçando. Você vai estar encarando isso de uma outra maneira. Então, meu irmão, minha irmã, faça. Quando o cego partiu, gritava pela misericórdia de Jesus, ele foi capaz de ver. A situação da vida dele continuava a mesma coisa. O mesmo flagelo, a mesma vidinha de pedinte, cego. Mesma coisa. E mais, um monte de gente batendo no ombro dele, dizendo: fica quieto, deixa de escândalo, sua vida não pode mudar, se conforme, porque é isso mesmo, essa é a tua vidinha. É pedir esmola aqui, cego até morrer. Mas toda aquela circunstância que ele mantinha cativo, aprisionado, naquela situação humilhante, ele não poderia mudar, ninguém ao seu redor poderia mudar, ninguém poderia lhe devolver as vistas, mas estava passando adiante dele a rocha! A rocha! E ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus me fez promessas, Ele não se esquece do que prometeu, é o seu prazer cumprir. O que você prefere? A mentira que escraviza ou a verdade que liberta? O que é melhor? Viver enganado, enganada, com meias verdades, com ilusões, com mentiras, ou conhecer a verdade? Por mais que ela venha confrontar nossos erros e desmascarar a nossa ganância,
A Bíblia Sagrada diz que nos tempos do fim se levantariam muitos falsos profetas, homens fraudulentos que enganariam a muitos, se possível até os próprios escolhidos. E que esses homens apacentariam o próprio ventre, fazendo do povo negócio, julgando que a fé nada mais é do que fonte de lucro. Mas em tempos assim, Deus tem levantado homens com uma mensagem, com uma unção de Deus para trazer ao povo a força viva da palavra. Hoje, depois de tantas barreiras e impedimentos para chegar às mãos do povo pela graça de Deus e pelo investimento de homens de fé, você poderá ter em mãos o livro A Verdade. Um livro escrito pelo missionário Delvan Lima, que traz à tona verdades profundas, alicerçadas na Bíblia Sagrada, sobre a prosperidade e Deus. É a doutrina da prosperidade uma bênção ou uma maldição? É realmente a riqueza e a prosperidade o único sinal da presença de Deus na vida de alguém? E os pobres, chamados por Jesus de bem-aventurados? Quais são os perigos da riqueza? As revelações do Velho e do Novo Testamento. Porque esses pregadores têm tanta dificuldade em encontrar no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus Cristo base para seus ensinamentos e recorrem às promessas do Velho Testamento. O Evangelho pregado em nossos dias, em sua maioria, que visa levar as pessoas a um relacionamento meramente comercial com Deus, será inteiramente desmascarado nas páginas reveladoras deste livro, A Verdade. A Verdade. A Verdade. Muitos anos no ar, libertando os... Bem, amados, estamos caminhando para o minuto final do nosso programa, lembrando a todos vocês que mais tarde às 00h, meia-noite, na Melodia FM Maringá. Digita lá no seu computador, no seu celular. Você pode inclusive baixar o aplicativo para facilitar. Mas não deixa de ouvir não, hein? Vale a pena você dormir mais tarde. Ontem foi a primeira parte, hoje é a segunda e amanhã o término. É uma revelação tremenda que você não pode perder. Um abraço. Fica na paz.